Ok, bora lá. Vamos lá. Vamos logo direto, sem delongas. Meu nome é professor Vitor e eu apenas quero logo aproveitar que o tempo é curto. Aproveitar esse momento para fazer um vídeo explicando os três momentos na qual vão dizer o porquê que... É o que acontece é o seguinte, é esse o título do assunto. Por que os brasileiros não aprendem inglês? E eu vou tentar explicar um resumo em três passos. Primeiramente falando, muitas pessoas chegam comigo, algum diretor de colégio, ou então um professor, ou um professor, aluno, ou aluna, seja lá quem for, algum amigo, algum conhecido, chega e pergunta para mim, por que os brasileiros não aprendem inglês? Então aqui vai uma explicação rápida, tentar fazer aqui em 15 minutos. Em três passos. O problema número um seriam os alunos. Eu sei que sou meio que esquisito falar que os alunos são os culpados. É, Na realidade, não são somente eles, é a população brasileira em si. Os alunos, por mais que não saibam o idioma, seriam os culpados também, porque na realidade eles já trazem um tipo de vivência de casa em que já estão habituados a um modo de vida. Então, os alunos que eu recebo, que são de colégios públicos, né, de escolas regulares, públicas, eles têm na faixa de 11 para 17, 18 anos. Então, esses alunos já têm uma vivência de como a vida é, no ponto de vista deles, vindo de casa. E é muito limitado o nível de conhecimento. É, eu já sei disso por meio das explicações de Pierre Bourdieu, né, no livro A Reprodução, mas isso é um outro assunto. Bom, basicamente já trazem uma vivência de casa e já sabem que a língua inglesa para eles, é uma coisa chata, é uma coisa enjoada, porque é um outro sistema de escrita totalmente diferente do português e a sonoridade também é diferente, porque o inglês é uma língua germânica e não de origem latina. É, Eles não veem um benefício do que se poderia fazer, porque se existem outros recursos na qual a gente pode se comunicar em português. Então eles evitam o máximo possível se exporem ao idioma, porque estão presos a uma ideia de que inglês é uma coisa enfadonha. Então, desde muito tempo, né, eles são cópias fiéis do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira como é. Tais pessoas acreditam que se deve falar somente um único idioma. Isso aqui eu botei essa mensagem para chegar exatamente num ponto na qual poucos sabem disso. O Conselho Britânico fez uma pesquisa aqui sobre o Brasil e identificou que 95% da população brasileira não fala inglês. Somente 5% é que fala inglês. Dos 5%, 4% só fala em nível intermediário. E apenas 1% é que realmente é fluente no idioma como se deve. Então, uma realidade dessa daí, é normal que os alunos eles chegam não dando valor à língua inglesa, mas é porque criou-se uma ideia cultural de que ninguém aprende inglês em colégio. Então, o culpado por dar essa influência são os portugueses na pessoa do Marquês de Pombal. Então aqui a imagem aqui, para quem sabe, né, na história, sabe muito bem que o Marquês de Pombal foi um ministro português que detestava jesuítas e expulsou os jesuítas daqui do Brasil e isso influenciou na educação, né? Os jesuítas foram os que aprenderam um idioma local daqui no Brasil e criou-se um sistema de ensino por parte desses jesuítas e a população brasileira na época, quando era colônia, se utilizava desse idioma ensinado pelos jesuítas como uma forma de comunicação em toda a região colonial. E esse idioma nós conhecemos como Ningatu, ou língua geral. Só que o que acontecia é que o Marquês de Pombal detestava jesuítas, então expulsou todos eles daqui e se influenciou na educação desse idioma. E, em segundo lugar, ficou proibida a utilização desse idioma, ao ponto de que em 50 anos o português era totalmente falado e ninguém se falava em Ningatu e quase foi extinto. Então, criou-se uma mentalidade na qual o povo brasileiro só deve falar um único idioma, e esse idioma seria a língua portuguesa. Infelizmente, esses brasileiros já entram na sala de aula sabendo que em todo lugar se fala uma língua. Como eu falei, tem um fator histórico. Então, o que acontece? Quando você anda um pouco, em questão de 1 quilômetro de distância, você só vai, no meio do caminho, você só vai encontrando língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, e principalmente pessoas falando somente português. É muito difícil, muito raro você se deparar com alguém que fale um outro idioma. E isso só em uma direção. Agora, a mesma direção, colocada num raio de 360 graus, para todas as direções, a mesma situação ocorre. A qualquer direção que você ande, a 1 quilômetro, você só vai ouvir pessoas daqui no Brasil falando português. Aumenta agora essa extensão de 360 graus para 10
quilômetros. Então você só vai ouvir pessoas falando português. Aumenta agora essa proporção de 360 graus para 10, 10 mil quilômetros, também só vai ouvir português. Ou agora aumenta para 100 mil quilômetros, também português. Aumenta para 50 mil quilômetros, também português. E isso vai até finalmente se deparar em uma fronteira com outro país. E lá vai encontrar uma outra realidade de brasileiros ou brasileiras que também falam espanhol, porque entra em contato com o outro lado da fronteira. E os de lá também aprendem português porque entram em contato com os daqui e fazem todo um contato de comércio e estão sempre atravessando a fronteira e estão falando em português também com os daqui. E isso, claro, se tratando de fronteiras de países de língua espanhola. E se for no caso Suriname ou Guiana Francesa, já seria outra situação, mas geralmente é espanhol. Outro caso de bilinguismo que ocorre é quando os indígenas, eles já sabem seus idiomas, eles aprendem português. Os imigrantes, quando eles vêm de outro país, eles também aprendem português. E os seus filhos também. Seus filhos e filhas. E, claro, aqueles que são curiosos em aprender um outro idioma estrangeiro, que vão para um curso de idiomas e aí aprendem, ou então aprendem sozinho por meio dos recursos tecnológicos de hoje, mas são pouquíssimos. Tanto é que a estimativa, como eu falei, são só 5% que, no caso, o inglês, né, que falam inglês como segundo idioma aqui no Brasil. Então, quer dizer, essa situação na realidade dos alunos dos nossos colégios daqui, quando chegam, eles não têm interesse em serem bilíngues, é somente ser monolíngues. Criou-se uma prática nacional contra o inglês. Então, quer dizer, pelo fato de ter ocorrido isso, historicamente, formou-se também uma prática nacional de que ninguém aprende inglês em colégio, então vamos aceitar como está. Nos colégios ninguém aprende, então só se pode aprender se for num curso de idiomas, mas para isso tem que ter muito dinheiro. Então, e não exige que o colégio ensine, aceita na melhor maneira possível. Por quê? Porque no passado meu avô não aprendeu, meu pai não aprendeu, hoje não aprendo, meu filho não vai aprender. Quer dizer, as minhas avós, as minhas tias, as minhas irmãs, minhas futuras filhas, meus futuros filhos, ninguém fala e ninguém vai aprender. E assim acabou criando essa cultura. E quer dizer, aqui se fala português e acabou. É assim a ordem. A educação, nesse caso, se adaptou ao povo. Então, quer dizer, o culpado são os alunos? Não. Eles, em parte, por trazerem uma concepção do povo brasileiro na qual eles são. Porém, o outro culpado vem a ser a educação. E é aí que chega o segundo problema, os professores, na pessoa da educação. Como extensão, os professores carregam as mesmas crenças dos alunos. Eles também são brasileiros como qualquer um, como qualquer uma, e trazem essa concepção. Então, o que acontece? Parece até bonitinho bem aqui que uma professora dá uma aula de inglês dessa maneira aqui e tal, mas não dá certo. Por quê? Em primeiro lugar, são desqualificados. Professores e professoras de inglês de colégios regulares, seja particulares ou públicas, principalmente nas públicas, são pessoas que não dominam o idioma, não falam inglês. E, como consequência, não sabem dar aula e nunca estiveram no exterior e não conhecem nada de cultura de países de língua inglesa. Então, começa por aí já o problema, que já era para ter sido eliminado, mas nunca se eliminou. Isso também se reflete até na forma como estão sendo qualificados os profissionais hoje. Tem surgido muitos jovens que entram nos cursos de licenciatura em língua inglesa agora, mas o curso de licenciatura é uma coisa nova, seja em universidades públicas, geralmente, estadual ou federal, mas em geral, eles chegam, aí depende da universidade, se realmente quer fazer uma prática do início ao fim, preparando a ser um verdadeiro ou uma verdadeira professora, ou não. Porque o que eu vejo é que eles gostam de preparar tais jovens a serem pesquisadores. Mas, peraí, estão estudando licenciatura ou bacharelado? Então, quer dizer, se falam inglês do início ao fim, aí já é uma outra história. Se realmente preparam pessoas para serem falantes de inglês, já é uma outra história. E o tempo é reduzido para apenas 1 hora e 30 minutos por semana, que o certo era para ser 3 horas semanais. E em qualquer país do mundo, eles sempre vão exigir que um ótimo ensino de idiomas dentro de escolas seja num período de 3 horas semanais. 1 hora e 30 numa aula, num dia da semana, seja uma segunda-feira, e 1 hora e 30 no outro dia, seja no caso uma quarta-feira. Pronto. Perfeito, seria o ideal, mas não ocorre isso, porque é muito tempo e quer dizer, tem que pagar mais o professor e a educação não vai pagar mais ainda do que o professor está recebendo. E para concluir, é muita gente na sala. Tem muita gente na sala, há muita gente. São 30 para 40 pessoas e não dá para se fazer um trabalho muito bem feito com um monte de gente na sala.
O certo seria ter 10 a 15 alunos. Então, aí significa ter que contratar mais professores e, claro, mais dinheiro para pagar. Então, terceiro problema, que vem a reunir tudo isso daí, seria o nacionalismo. Bom, na realidade não é bem nacionalismo. Mas vou botar aqui a bandeira do Brasil para exemplificar essa ideia. A questão é que eu peguei essa explicação de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que esteve aqui em Santarém, e ele falou a respeito, colocando esses 3 pontos. Então, eu não diria que seria o nacionalismo, mas um extremo regionalismo. Vamos considerar em regionalismo e não nacionalismo. O que acontece é que o povo em si, nas suas regiões, eles gostam das coisas que ocorrem em suas regiões, estão acostumados ao modo de vivência. Como aqui no Pará, que o pessoal gosta de açaí, gosta de charque frito, tacacá, que mais? O peixe frito, tucunaré na manteiga e assim vai. Então, são coisas assim locais que eles gostam muito. O povo que não tem condições financeiras de poder sair daqui e conhecer outras culturas daqui mesmo no país. É nesse ponto que eu estou falando. Na minha opinião, em torno de 80 para 90% da população brasileira não tem condições financeiras nem sequer de sair da sua região para ir para uma outra região próxima. E aí descobrir uma outra realidade. Se não faz isso nem no próprio país que vive, imagine sair do próprio país para ir para um outro país. A mesma aqui na América do Sul. Ou então mais distante ainda. Então, para que eu vou querer aprender outro idioma se eu nunca vou viajar? É essa a ideia que a maior parte dos brasileiros tem. E eu não os culpo, porque infelizmente a situação econômica e a falta de prática de fazer isso é que força a dizer isso. Então, isso também força a não ter necessidade de aprender nenhum idioma estrangeiro, nesse caso, o inglês. Então, quer dizer, a maioria dos brasileiros não viaja para o exterior e o que isso influencia também em não aprender inglês para ter esse contato externo e conhecer outras culturas e utilizar o idioma. Então, vamos logo terminar aqui, que eu quero logo terminar esse slide. O que acontece é que já chegamos ao fim. That's all, folks, pegando aqui a expressão dos desenhos do Pernalonga. I hope you guys have finally understood. So in this case, bye. Eu espero que vocês tenham finalmente entendido. Então, tchau.